paz do Senhor, irmãos, vamos começar com uma oração. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que agora que a gente vai estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito possa falar a cada um de nós conforme o Senhor quer que a gente entenda a Tua Palavra, de tal modo que traga mudanças na nossa vida, de tal modo que o Senhor consiga nos abençoar por andar em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Na reunião de domingo, foi muito bom poder ver o rosto dos irmãos. Faz tempo que a gente não vê cada um como é que está, né? Uma alegria poder rever o pessoal, né? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre o desejo que Deus tem de ter uma comunhão com cada um de nós. E o que limita essa comunhão é justamente nós, porque da parte de Deus, Deus quer. Agora, às vezes, nós é que cortamos essa comunhão, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez como a obra-prima colocou cada um de nós na criação, no topo da criação, para que a gente pudesse ter a comunhão com Deus, né? Nas Escrituras não tem lugar nenhum que fala que outros seres que Deus criou, né, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano que somos nós. Vamos dar uma olhada em Gênesis 1:26, que diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Que privilégio, né? Deus colocar a gente no topo da criação para que a gente pudesse ter uma comunhão com Deus. Aí a gente fala em comunhão, mas o que é realmente a comunhão, né? Então, comunhão é sintonia de sentimento, de modo de pensar, agir ou sentir. Então, se eu não tenho uma sintonia de sentimento com o sentimento de Deus, não tenho comunhão. Se o meu modo de pensar é diferente do modo de pensar de Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Se o meu modo de agir é diferente do modo de agir de Deus, também não tenho comunhão com Deus. Se o meu modo de sentir é diferente do modo de sentir de Deus, também não tenho comunhão com Deus. O que afasta a gente da comunhão com Deus é o pecado, né? Quando entrou o pecado no mundo, lá na história do Adão e Eva, né? Essa comunhão foi quebrada. Mas, através de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, essa comunhão, essa ponte foi restabelecida, né? Então, a gente pode ter a comunhão com Deus através do sangue de Jesus Cristo na cruz. Só que, normalmente, a gente estabelece regras para ter comunhão com Deus. Por exemplo, se Deus me fizer, sei lá, alguma coisa que eu estou querendo tanto, né? E se Deus atender, eu vou ter uma comunhão com Deus. Ou se Deus atender o meu pedido de oração, que é isso, isso e isso, então eu vou ter comunhão com Deus. E se Deus não fizer nada, então eu vou deixar Deus na geladeira e eu vou tocando a minha vida. Normalmente, a gente costuma fazer esse tipo de coisas e nós estabelecemos as regras para a comunhão com Deus. Mas quem estabelece as regras para a comunhão é o Criador.
Então, as condições para você ter a comunhão com Deus, Deus estabeleceu. E compete a cada um de nós seguir essa regra, as regras que Deus estabeleceu para termos comunhão com Deus. Não é conforme o que eu acho ou como eu acho que deve ser, mas é como Deus estabeleceu. Então, o que Deus estabeleceu de regra para termos comunhão com Ele? Em 1 João 1,5 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para ter comunhão com Deus, primeiro, Deus é luz e temos que andar na luz, né? Então, para ter comunhão com Deus, andar na luz. Aí você vai perguntar assim, o que é andar na luz, né? A luz tem a ver com santidade e trevas com pecado, né? Então, não pode coexistir ao mesmo tempo luz e trevas no mesmo ambiente. Ou tem luz ou tem trevas. Da mesma forma, eu não posso andar mais ou menos na meia luz ou meio treva, não. Ou eu estou na luz, andando na luz, ou estou andando em trevas. Não existe meio termo, né? Às vezes a gente se engana, né? A gente acha que está andando na luz, mas a verdade é que a gente está em trevas. Esse é um perigo. Tem um texto que explica melhor sobre a santidade, né? Então está em 1 Pedro 1,15. Diz assim: Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Então, para a gente ter comunhão com Deus, nós precisamos andar em santidade, né? Às vezes a gente acha assim que tem certos pecados que não faz perder a santidade. Não é verdade, né? Todo pecado é trevas. E se é trevas, não há luz, né? Então, onde há pecado, mesmo que no nosso conceito seja um pecado tão pequeno, né? No conceito de Deus é pecado, né? Então, a gente que costuma colocar pecadinho, pecadão, mas para Deus é sempre pecado. Por exemplo, uma mentirinha, né? Tão natural, escapou, sei lá, né? Então, cuidado no falar, porque uma mentira é pecado, né? É trevas. Levar vantagem, né, sobre alguma coisa ou ser desonesto, às vezes no troco, né, na compra de alguma coisa, você recebe a mais do que deveria, aí você
tem a mais, né? E fica quietinho, né? Desonesto, né? Ah, maldades em geral, né? No seu modo, no modo de a gente falar, de se relacionar com as outras pessoas, né? Tudo que é maldade, né? É pecado, né? Eu vou dar um exemplo porque é muito fácil a gente cair, né? A gente está circundado de ambiente onde, se a gente não ficar esperto, nós caímos facilmente no pecado, né? Então, por exemplo, quando eu almoço na Confab, né? O almoço que eu como lá na empresa, eu tenho que pagar. E aí, no final de cada mês, a empresa que fornece o alimento lá na Confab me manda uma lista dos dias onde eu almocei e eu dou simplesmente ok, concordo. Aí no dia seguinte a empresa me manda o boleto, né? Aí no final de março eu recebi a lista dos almoços que eu tive lá na empresa. Aí eu notei que faltava um dia, né, que eu almocei, mas não estava registrado, né? Aí eu lembrei, deve ter sido o dia em que a catraca quebrou por um certo tempo, né? E não estava registrando as pessoas que estavam passando. Depois foi restaurado, mas no momento que eu passei, a catraca estava quebrada, né? E aí fica a dúvida, né? Eu dou um ok ou eu digo que tem um almoço a mais não computado, né? Dá para argumentar um monte de coisa para a gente cair no pecado. Por exemplo, eu pago por refeição R$ 16. O funcionário mesmo da Confab só paga 6. Aí todo mundo acha injusto isso, né? E até eu acho injusto, deveria todo mundo pagar igual, né? Então, aí pensa assim, bom, a empresa já faturou em cima, né? Tá faturando em cima da gente, né? Um almoço a mais, um a menos não vai fazer diferença. É muito mais fácil, né? Colocar um ok, né? E receber no dia seguinte o boleto, mesmo sabendo que tem um almoço a menos na lista, né? Mas foi erro deles, né? E vai passar, né? Ninguém vai levantar depois o histórico, né? Puxa, né? Faltou um almoço, né? Então tem um monte de coisas que daria para a gente ir justificando para cometer um erro, um pecado, né? Aí eu pensei, falei, puxa, né? Pode ser que ninguém vai descobrir isso, né? Se eu der um ok. Mas perante Deus, isso não está certo, né? E perder minha comunhão com Deus, não posso, né? Aí eu escrevi, né? Está faltando um almoço do dia tal, 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 né? E a empresa, então, quando gerou o boleto, acrescentou um almoço a mais e ficou certinho, né? Só que não é sempre que a gente tem vitória sobre esses tipos de acontecimento onde num instante você pode cair ou deixar de cair, né?
E se cair, depois a gente fala, puxa vida, né? Eu errei. Então, primeira coisa, quando a gente perceber, puxa, eu errei, né? Eu tenho que reconhecer que eu errei, né? Não adianta tentar pulverizar a culpa, colocando a culpa nas circunstâncias ou dividindo a culpa com as outras pessoas, com outras as condições que aconteceram. Não, errou, né? Tem que reconhecer, né? Depois que reconhece, né? Às vezes tem gente que fica só no reconhecimento e errei, né? Não, tem uma outra parte que diz arrepender, né? O arrependimento tem que ser aquele arrependimento de chegar para Deus e dizer, olha, eu errei nisso, né? Detalhar o meu erro para Deus, falar, puxa, isso me pesa bastante. Não adianta falar para Deus assim, me perdoa todos os pecados. Né? Nesse todos, então Deus vai entender até aquele lá que eu estava pensando. Não, tudo tem que ser nominal. Né? Todos os pecados é como nada de pecado, porque eu não estou me arrependendo especificamente, né? Estou generalizando, né? E o que a gente precisa fazer é especificar cada pecado, né? Dizer, olha, eu pisei na bola, Senhor, me desculpe porque eu fiz isso, né? Claramente. E aí, todos sabem, né? 1 João 1,9, né? Que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando a gente reconhece, Deus perdoa, né? E nesse perdão já está embutido que Jesus Cristo já pagou na cruz por esse pecado, mas através do meu pedido de perdão, né, eu consigo transferir essa minha culpa para Jesus lá na cruz, né? E se eu não fizer isso, a culpa continua sendo minha, né? E continuo em pecado, né? Às vezes a gente pede para Deus, Deus, a minha vida tá uma bagunça, né? Eu quero ter paz, quero ter tranquilidade, quero ter sucesso, né? Mas tem um monte de pecadinhos que você não reconheceu, não confessou, e aí Deus não vai poder abençoar porque ele não é conivente com o pecado, né? E tem um versículo que diz claramente sobre isso, né? Deixa eu ver. Provérbios 28:13. Diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona, né? A nossa vida, né, até o dia que Deus falar, terminou a sua vida aqui na Terra, vai ter deslizes onde eu vou pecar, né? O ideal é não pecar, mas vai ter, né? E aí, reconhecer logo, né? Para a gente continuar a andar na luz. Porque
enquanto a gente está, né, fica enrolando, né, mas tem consequência se eu reconhecer e pedir perdão e, né, não estou com vontade, sei lá, tem um monte de coisas para, desculpas para a gente atrasar esse pedido de perdão a Deus, né? Enquanto isso, nós estamos nas trevas. E nas trevas não há comunhão com Deus, né? Ah, a necessidade de a gente viver em santidade, a gente precisa sempre estar preocupado, né? Se eu estou ou não vivendo em santidade, né? Porque a Bíblia diz que sem santidade não verá, nós não vamos ver a Deus. Sem santidade a gente não vai ver a Deus. E às vezes a gente fica despreocupado. Esse negócio de santidade, né? Lá na frente dá-se um jeito, né? Só que a entrada do céu não é Brasil que sempre dá um jeitinho, não, né? A Bíblia é bem clara, né? Nesse sentido, né? Eu vou deixar um versículo que para a gente se preocupar no dia a dia com relação à minha santidade, a esse andar na santidade, né? Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Né? Não adianta lá na frente falar, putz, é mesmo, mas dá um jeitinho aí, né? Eu vivi lá, sei lá, uns não sei quantos por cento da minha vida em santidade, só pisei na bola tantos por cento, né? A gente precisa viver na santidade. E errou, reconhecer e pedir perdão, né? Essa parte é tão simples, né? As ferramentas que Deus deixou para a gente viver na santidade é tão fácil, né? Reconheça e peça perdão. Mas é a gente que, né? Não, né? E vai, e fica, e, né? Mas é isso que a gente precisa fazer para a gente andar em comunhão com Deus ou andar em sintonia com o Espírito Santo, né? É isso que a gente precisa fazer. Vamos terminar com uma oração? Senhor, nós queremos pedir a tua ajuda, porque às vezes a gente erra e a gente não quer pedir perdão e vai levando a vida dessa forma. E não é isso que o Senhor quer. Pedimos ao Deus que o teu Espírito possa estar trabalhando no coração de cada um de nós, para a gente averiguar se nós estamos andando na luz ou nas trevas. E se for nas trevas, estar pedindo perdão por cada um dos nossos erros e pecados, para que a gente possa estar andando na luz e ter comunhão com o Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo. Protege, Senhor Deus, do mal que assola essa cidade, o país e o mundo. Guarda, Senhor Deus, dessa Covid. Pedimos, ó Deus, também saúde, não só na Covid, mas em saúde em geral. A parte da ajuda financeira, Senhor Deus, sobre
as pessoas que estão precisando, porque o Senhor é provedor de todas as coisas. E pedimos que a paz do Senhor possa estar sobre cada um dos irmãos, que tenha a esperança e a fé no Senhor. E coisas grandes, milagres possam estar acontecendo na vida dos irmãos, porque é o Deus, tu és o Deus que age no sobrenatural. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue a abençoar, né? E até a próxima oportunidade. Tchau.